aqui no cantinho, tá gravando, então. Bom dia, 8º ano, aula de matemática, já estamos ali no livro Unidade 3, na página 8 nós temos exercícios, atividades sobre equações do primeiro grau, e hoje é dia 18 de agosto de 2020. Valeu! Apresentada a aula, então, vamos passar ali para a página 8, na unidade 3, nós estamos tratando de equações do primeiro grau, quando é uma equação, quando não é uma equação, e a gente já viu a correção de alguns exercícios ali, certo? Nem sei, né? Ontem faltou luz, ficou gravando no meu celular ali, e eu não sei quando é que vocês pararam de ouvir. De repente eu fiquei um tempão aqui falando. Se vocês assistirem ao vídeo, de repente vocês sabem o momento que travou para vocês ali. Então eu já dei alguns exemplos do exercício 1, vou dar alguns exemplos do exercício 2. Resolva as equações. Deixa eu escolher uma aqui bem bonitinha. Ah, tá, eu fiz o item B, exercício 2, item B. Eu fiz com vocês. Tá? Eu vou fazer o item E também. Tá? 2E. Exercício 2E. Página 8. Tá? Não, inicialmente não é uma equação do primeiro grau. Tá? E, assim, de cara não é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque tu tem termos aqui, ó, de grau 2, ó. Tem monômios de grau 2, 4x2 aqui 2x2 não é. Então, em princípio, não é de grau 1, né? Mas, resolvendo uma equação como essa aqui, que tem 2x mais 3 vezes esse parênteses. Então, vamos multiplicar, né? Distribuir o parênteses ali. 3 vezes 4x2 dá 12x2. É o coeficiente pelo coeficiente, né? 3 vezes 4. 12x2 mais 3 vezes 1, 3. E um fator de x, ó. Um fator de x. Tá bem? É isso aqui que eu fiz agora. E 3 vezes menos 1, menos 3. Ah, já me livrei dos parênteses. Isso igual a 12x ao quadrado. Tá? Agora, juntando os termos que tem x, a gente já sabe fazer isso. 2x com 3x, 5x. Eu escrevo 12x2 aqui. E esse 12x2 daquele lado de lá, desse lado de cá faz surgir um menos 12x2. E essa é a questão, né? Porque os termos que tem x2 vão se anular. Tá? E esse menos 3 que está do lado esquerdo vai fazer surgir do lado direito um mais 3. Um 3 positivo. Tá? Então, cancelando 12x2 com menos 12x2, eu tenho a expressão 5x é igual a 3. 5 multiplicando vai fazer surgir um 5 dividindo, então tu tem x igual a 3 quintos, né? Esse 3 quintos é 0,6? Sim, é o valor 0,6. Várias formas, então tu divide 3 por 5, né? 0 vezes, 30 aqui, vírgula aqui, 6 vezes, 30 menos 30, 0. Ou 30 dividido por 5, multiplica por 2 em cima. Para cada 5, 1, 2, né? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E agora escrever 6 sobre 10 em forma de número decimal. É bem simples, né? Escreve o 6 com apenas uma casa decimal. Bom dia, João Vitor. Tá? E olha o que ele diz ali, ó. Confira suas respostas substituindo-as na equação original, se necessário, corrija-as. É uma forma de tu verificar se o resultado está certo. Essa questão aqui, ó, para tu verificar o resultado, tu teria que, no lugar do x, tu tem que botar o 3 quintos, né? Ó. 2 vezes 3 quintos mais 3 vezes, 4 vezes,
vou usar um colchete aqui, ó, 4 vezes 3 quintos ao quadrado mais 3 quintos menos 1, fecha colchete, e daí tu tem que verificar se vai dar, tu tem que fazer em 2 etapas, né? Verificar a expressão da esquerda e verificar a expressão da direita, tá? Então a gente não bota igual. Oi? Não tá dando pra ver ali a última... A última linha? Tá, só um pouquinho. Consegue ver agora? Agora sim. Tá. Então, tu vai ter 3 quintos menos 1, e depois tu tem que conferir o outro lado da expressão, que é 12 vezes 3 quintos ao quadrado. Tu tem que desenvolver essa expressão aqui e tu tem que desenvolver essa expressão. Pela equação, está dizendo que essa expressão é igual a essa. Se tu desenvolver então essa aqui, tem que dar o mesmo valor dessa expressão aqui. Se não der, então é isso que ele está dizendo. Alguma coisa está errada. Então tá, isso aqui já eu não vou resolver essas expressões aqui, né, do lado do 6º ano, lá que tu calculava com frações, né, operações com frações. E daí então tu já sabe, é só substituir o valor de x que tu encontra no lugar do x. No caso de uma equação, tu tem que substituir as duas expressões, resolver o lado esquerdo e resolver o lado direito e verificar se dá o mesmo valor, ok? Se não der o mesmo valor, então tem alguma coisa de estranho. Tá? Ah, o exercício 3 aqui eu já deixei para vocês também. Eu já resolvi o exercício. Ah, a gente viu até na página 9 ali, ó. Na questão 7 a gente já conferiu, né? Exatamente. Fiquei no exercício 8, então. O exercício 7, inclusive, a gente viu que os dois valores correspondiam, né? As duas formas de resolver correspondem. Uma é um método prático de resolução e o outro é observando ali as operações inversas, né? Ali no exercício 7. Então tá, já deixei na aula passada exemplos para vocês aqui. Ok? Agora no exercício 8, para cada item escreva uma equação de modo que o número indicado seja solução. Deixa eu ver uma forma então, ali para o exercício 8. Posso apagar aqui? Sim ou não? Sim, né, Júlia? Beleza. Júlia, a gente tem que ver ainda o motivo pelo qual tu não conseguiu enviar direto pelo formulário, tá? A gente vai ter que compartilhar, provavelmente compartilhar a tua tela. A gente vai ter que ver um momento para tu compartilhar a tua tela comigo. Pode ser, não necessariamente na aula, tá? Provavelmente, se tu tiver um tempo fora da aula, a gente vai ver o que é que está acontecendo com o teu, que tu não está conseguindo enviar, de onde é que tu está enviando as imagens. Me veio várias situações, se tu estava pegando ou não da galeria, ou de repente de uma outra nuvem que não poderia, não dava acesso ao formulário ali, tá? Mas a gente vai ter que tentar fazer pela galeria. A galeria se tu está fazendo pelo celular, pela galeria do celular ali, para ver se funciona. Tá? Ali no exercício 8, então, como é que a gente pode fazer? Para cada item, escreva uma equação de modo que o número indicado seja solução. É muito simples a gente pensar num item que, por exemplo, 12 seja solução, tá? A gente pode começar, a gente escreve assim
a gente pode escrever assim, ó, pegar esse aqui tem que ser a solução. Se eu pegar x, um valor x menos o valor que eu quero como solução, 12, certo? E daí se fosse menos 12, aqui seria mais 12, né? X menos 12 igual a 0. Isso aqui vai ser solução dessa expressão aqui. Então vamos pensar assim, ó. Tu vai pegar a forma de escrever é sempre x menos o valor que tu quer como solução, tem que ser igual a 0. Sempre tu vai ter solução, sempre tu vai ter o valor em questão como solução, tá? E ele pediu uma equação, né? Escreveu uma equação de modo que o número indicado seja a sua solução. Então, eu quero que 12 seja a solução, eu pego x menos esse valor aqui igual a 0, pronto, é a solução. Ó, como é que tu resolve isso? 12 subtraindo desse lado, 12 adicionando do outro, x. É bem simples isso aqui, né? Talvez o que tu possa fazer um pouquinho diferente, vamos pegar ali a letra F ali, ó. Só deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Talvez o que tu possa fazer de um pouquinho diferente seja isso aqui. Ó, lembra que o formato é x menos o valor da solução é igual a 0, tá? Vamos pegar a letra F e daí tu pode montar todas sempre usando esse mesmo formato. Ó. X menos o valor que eu quero solução menos 5 terços. Então, menos 5 terços igual a 0, tá? Menos com menos mais, tu vai ter x mais 5 terços igual a 0. Se tu não quer trabalhar com denominador 3, né, pode calcular o MMC para todo mundo e depois descartar o MMC. Ó. 3. Coloca 1 aqui de baixo. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x. Mais 3 dividido por 3, 1 vezes 5, 5. 3 dividido por 1, 3 vezes 0, 0. Depois que tu fez dos dois lados da igualdade. Então, uma equação que tem menos 5 terços como solução, 3x mais 5 igual a 0, tá? Então, claro, poderia ter deixado assim, ó, sem problema nenhum, mas se tu... Opa! 5x sobre 3 igual a x mais 5 sobre 3 igual a 0. Ou essa aqui, ó, tá? Com os coeficientes todos inteiros. Pronto. Já deixou a equação naquela forma, a x mais b igual a 0. Tranquilo, então? Esse é bem simples, né? X menos o valor que tem que colocar na solução igual a 0. Para fazer essas equações. Esse tipo de questão aqui ela é uma questão introdutória, tá? Não é o tipo de questão que aplica, de aplicação. É só para introduzir assim, um conceito, para colocar a equação na forma ax mais b igual a 0. Tá? A gente trabalhou bastante com isso. Então dá para fazer, no exercício 8, dá para fazer todas essas. Agora vamos ver uma equação fracionária com apenas uma incógnita, tá? Bom, o que eu te digo, eu disse para vocês que vocês estariam na tarefa 1, se eu não falei, eu falo agora. Ontem vocês ainda estavam na tarefa 1, né, para entregar, então isso eu não vou exigir esses exercícios aqui da página 8 e 9. Mas na quinta-feira a gente já pode começar, eu posso começar a passar o gabarito para vocês da página 8 e 9. Eu quero até amanhã à noite, não sei se eu vou conseguir, mas eu espero, né? Terminando a aula agora, eu vou terminando a aula agora, eu almoço, faço os uploads e tudo mais, chego em casa umas 2 horas mais ou menos, 2 e alguma coisa.
E daí eu vou começar a corrigir de todas as turmas, todos os trabalhos. Daí eu vou indicando para vocês, faz isso aqui, faz aquilo outro ali, melhora aqui, né? Se tiver alguma coisa para melhorar, com certeza. Porque de repente não tem nada para melhorar. De repente vocês estão me dizendo assim, eu não sei, professor, eu não consegui, mas fizeram tudo. Tô brincando. Mas daí o que eu corrigindo tudo isso para vocês, amanhã à noite eu acho que vocês já têm o retorno, tá bem? Vocês já vão ter o retorno, então, e daí na outra segunda-feira vocês vão poder apresentar correções caso haja necessidade, tá bem? Da tarefa 1. Então tá, estamos agora na página 10. Equação fracionária com apenas uma incógnita. E eu vou apagar aqui. Essa aula de hoje ali, o início da aula de hoje é importante principalmente para vocês saberem como é que resolve tem uma referência de como é que resolve esse tipo de exercício aqui. Muito bem. Eu quero que eu acompanhe a minha leitura. Na página 10. Página 10. Tá, ó. Acompanhe a situação a seguir. Ana fala: olha, Ana! Oi, Ana! Tudo de novo. Só um pouquinho. Professor, perguntinha. A tarefa do número 1 está na plataforma ou no clipe? Só para constar, está no... Eu acho que essa parte final, Matheus, da tua frase tinha que estar no início, tá? Tinha que estar no início. Tá bem. Mas eu vou responder aqui para todos. Acho que não tem problema para ti também. A tarefa 1, tá? Ela fechou ontem à meia-noite, pouca mais ou menos. E tinha que ter entregue até ontem, certo? Durante toda a segunda-feira. Está no Clipe Escola, eu deixei no Clipe Escola e também deixei a tarefa 1 na planilha. Ali no dia 13 de agosto ali tem um link que te dá acesso. Se tu tem acesso à planilha, tem acesso ao Clipe Escola, tu pode acessar o formulário da tarefa 1. Tá bem? Equação fracionária com uma incógnita. Acompanhe a situação a seguir. Ana faz sozinha uma receita de bombons em 3 horas. Quando sua irmã Márcia a ajuda, a receita fica pronta em 2 horas. Reduz o tempo. Tá? Quanto tempo em hora Márcia gastará para fazer a receita sozinha? A irmã sozinha faria em quanto tempo? Né? Faremos a seguir algumas considerações sobre essa situação. Se Ana leva 3 horas para fazer toda a receita, então a ideia é reduzir para 1 hora. Em 1 hora ela faz quanto da receita? Pensa comigo, 3 horas faz toda a receita, em 1 hora ela vai fazer a terça parte da receita. Faz todo sentido, né? Porque se em 3 horas ela faz a receita, para ela fazer em 1 hora é só tu dividir a receita em 3 partes, considerando que ela faça sempre na mesma velocidade, né? Deixa eu ver o que o Lucas escreveu aqui. Sor, eu tentei mandar a melhor foto possível, espero que tu consiga ler. Eu também espero, Lucas. Eu também espero. Nessa situação, por isso que as questões estão... Tá tudo separado por questão. Então, para tu responder a questão 1, tu tira foto só da questão 1. Entendeu? Para responder a questão 2, tu tira foto só da questão 2. Claro, tem algumas que tem mais itens, daí tu vai tirar mais de uma foto e está previsto ali, né? Se vocês têm problema, tu mesmo, né, Lucas, me mandou uma mensagem: professor, não consigo mandar mais de um arquivo. Eu alterei ali, o João Vitor ontem também, quase fechando o horário, né? Eu estava me preparando para ir dormir,
E o João Vitor assim, senhor, não consigo mandar uma foto. Daí eu, tá bem, vamos lá, vamos melhorar. Né? Tá? Então por isso assim, tenta tirar a foto só da questão, não precisa tirar a foto da folha toda, entendeu? Daí eu acredito que vai ficar bem pra mim, assim. Tá? Mas voltando, ela leva 3 horas para fazer a receita toda a receita, certo? Se tu particionar essas 3 horas em 3, tu vai ter 1 hora, o que tu faz em 1 hora. Em 1 hora ela vai fazer 1/3 da receita. Em 2 horas ela faz 2/3 da receita. Tá? Se representarmos por T o tempo em hora que Márcia leva para fazer toda a receita de bombons, em 1 hora ela faz 1 T tempos da receita. Em 2 horas faz 2 sobre T tempos da receita. Vocês estão compreendendo a situação? Então, como é 3 horas que ela utiliza para fazer a receita, e tu vai representar o tempo que ela utiliza por T, seja 3 horas, 4 horas, 5 horas, sei lá quanto tempo ela faz para fazer toda a receita de bombons em 1 hora. Então, para tu saber em 1 hora, tu vai pegar esse uma receita aqui e dividir pelo total de horas. Esse 1 representa o total da receita, uma receita, certo? E esse T é o total de horas. Então tá, em 2 horas, então, 2T da receita. Tá? Sabemos que juntas as irmãs levam 2 horas para fazer toda a receita de bombons. Então podemos escrever a seguinte equação. Fração da receita feita por Ana em 2 horas. Tá? Em 2 horas ela faz 2/3 da receita. Tá? O da irmã a gente não sabe. O da irmã a gente não sabe. Certo? Quanto tempo ela faz. Mas se tu pega a quantidade, o que a Ana faz em 2 horas, ela faz 2/3 da receita, mais a velocidade da irmã, da Márcia ali, né? 2 sobre T, que eu não sei quantas horas, vai dar o total de uma receita. Tá? Então, outra coisa que a gente tem que saber associar essa adição aqui, porque as duas vão fazer juntas. As duas fazendo juntas, tu tem que adicionar a velocidade de uma e a velocidade da outra. Porque na verdade isso aqui é velocidade, né? A velocidade em que uma faz e a velocidade em que a outra faz. O total de receitas é 1. Tá? Fração da receita feita por Márcia em 2 horas. Tá? Em 2 horas, 2 receitas dividido pelo tempo. Ela faz em 2 horas, tá? Dividido pelo tempo. Observe que nessa equação aparece uma fração algébrica 2 sobre T. E aqui que é o interessante, esse T aqui, está no denominador. Tá? Então, a gente não chama isso de uma equação do primeiro grau, por exemplo. Toda equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica é denominada uma equação fracionária, quando tu tem no denominador um valor incógnito. Então, isso aqui, tá? É uma fração algébrica, porque no denominador tu tem uma incógnita. Tá bem? Então, no decorrer desta unidade, você aprenderá a resolver equações fracionárias. Assim poderá solucionar o problema da receita de bombons. São equações fracionárias.
equações fracionárias. 1 sobre 3 mais b, né? Ó, incógnita no denominador, menos 1 sobre b em 6, dá igual a 6. Pode representar um problema. Outra equação fracionária. Está vendo aqui, ó, incógnita no denominador, uma equação fracionária. Outra equação fracionária, essa aqui, ó, y elevado a menos 1 menos 7 igual a 8. Por que isso aqui é uma equação fracionária? Y menos 1 menos 7 igual a 8. Porque ele está dizendo para transformar esse expoente em expoente positivo, que inverte a fração, 1 sobre y elevado na 1 menos 7 é igual a 8, ou seja, 1 sobre y menos 7 igual a 8, porque 1 elevado na 1 dá 1, y elevado na 1 dá y. A gente já viu, verifica comigo aí se tu lembra se a gente já viu expoente negativo, que agora eu confundi aqui, não lembro se na unidade 1 a gente viu potência com expoente negativo. Eu acredito que sim, né? A gente viu uma propriedade que inverte a fração. Sim ou não? Tu lembra disso? Não, o João Vitor não me lembra. Tá, depois eu vou dar uma verificada, porque tá acontecendo isso com a unidade. Por exemplo, no 7º ano, só para vocês terem uma ideia, o livro apresentou a resolução através de equações do 1º grau e nem na unidade 1, nem na unidade 2, nem na 3, nem na 4, nem nas outras que a gente viu ali tinha resolução por equações do 1º grau. Então vocês vão ter que me ajudar nesse sentido aqui, porque se a gente encontrar algo desse tipo aqui, eu vou ter que passar a base para vocês, da mesma forma que a gente fez lá quando a gente falou sobre fatoração, que ele colocou só fator em evidência, e eu falei assim, ó, bom, a gente vai ter que expandir isso aqui, porque senão vai ficar uma coisa meio solta. Não lembrava. Oi? Eu não lembrava, mas eu olhei agora, não tem na unidade 1, não. Eu também estou achando que não tem. Eu vou dar uma verificada em toda a unidade ali e ver se ele falou. Mas isso aqui é um exemplo, ó, que o exercício foi jogado aqui dentro sem se preocupar se tinha uma base anterior, tá bem? Mas não se preocupem, vocês me ajudando aqui, me dizendo assim, professor, eu não lembro disso, não se preocupem que eu vou dar a base para vocês, certo? Aqui então, não são equações fracionárias. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. O que não é uma equação fracionária? 5 sobre 7 mais x, y sobre 3. Por que não é equação fracionária? Porque tu não tem o valor incógnito aqui, ó. Até são duas incógnitas e tu não tem o valor incógnito no denominador da fração. Mesma coisa aqui, ó. O valor incógnito está no numerador, não tem nada. Tem frações, mas não equações fracionárias, tá? Mesma coisa aqui, ó. 9 menos essa fração aqui. O valor incógnito está no numerador, ok? O conjunto universo de uma equação fracionária. O que significa conjunto universo? Conjunto universo, ele está te dizendo assim, ó, onde nós podemos atuar, na verdade. É o meu campo de atuação, é o conjunto universo. Né? Se, por exemplo, e está falando sobre propriedades de fechamento também, ok? Se, por exemplo, assim, ó, estou estudando a operação de adição, certo? E qual é o meu conjunto universo? Conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Olha só que beleza. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o infinito. A adição eu consigo trabalhar aqui no conjunto dos números naturais, qualquer adição, o resultado dá dentro do conjunto. Então o universo aqui, no caso, o
universo, o conjunto universo, é suficiente para adição, mas tu sabe que o conjunto universo, esse conjunto universo não vai ser suficiente para essa subtração aqui. Né? Se eu pegar o número 7 e subtrair do número 12, por exemplo, o resultado não está dentro desse conjunto. Então, quando eu falo sobre conjunto universo, eu estou falando sobre tudo o que me possibilita, né? Quais as operações que eu posso utilizar dentro desse conjunto. Tá? Então, oi, alguém queria falar alguma coisa? Tá. Por convenção, daí ele diz assim, ó, por convenção, se não houver indicação em contrário, estabelecemos que o conjunto universo de uma equação é o conjunto dos números, ó, reais, tá? Conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais está definida a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão, certo? Tudo isso é definido, as 4 operações vão ser definidas nesse conjunto. Tá? Isso para nós é o que agora importa. As 4 operações vão ser definidas nesse conjunto. Esse conjunto, para que tu te lembre, ele é subdividido em 2 subconjuntos distintos, completamente diferentes, né? Tá, tudo bem. Ah, tá, a Keila tá falando ali. Não tem problema. Avisem ele, por favor, que para ele pegar depois a gravação, tá? Só vou dar uma pausa aqui, só um pouquinho. Tá, retornando então. Onde é que eu estava? O conjunto dos números reais é separado. Tá, o Team Link da Júlia também está travando. Mesma situação então, tá? Por favor, peçam, né? Pedir para ela para ela poder acessar as aulas depois, certo? O conjunto dos números reais é subdividido em 2 conjuntos que são completamente diferentes, né? Eles são, eu não vou chamar eles de opostos, mas o que define um a definição de um tu utiliza para definir o outro, né? Tu diz assim, ó, o conjunto dos números reais é subdividido no conjunto dos números racionais e dos irracionais. Os irracionais são aqueles que tu não consegue representar através de fração de 2 números inteiros, e os racionais são aqueles que tu consegue. Então a definição do outro ajuda